Cristina Pálmaca, presidente da SAP, é a nossa entrevistada hoje aqui no Show Business da Band. Bem-vinda, Cristina, bem-vinda ao Show Business no meio dessa pandemia. Temos que ter um pouquinho de abertura para outros assuntos, né? Eu queria conversar com você, eu não sei se você trabalha com projeções, mas o que a SAP está fazendo para projetar o pós-pandemia, esse chamado novo normal? Prazer enorme estar contigo, Sônia. Talvez em situações inusitadas, né, onde a gente consegue fazer e seguir tocando negócios das nossas casas. De alguma forma, a tecnologia dá um pouco de trabalho às vezes, mas ela tem nos ajudado a se manter perto mesmo nesses afastamentos, em épocas de afastamento. Bom, a gente é responsável por grande parte dos negócios que rodam na maioria das empresas, né, mais de 77% do PIB mundial rodam sistemas SAP. Então, a gente está sempre olhando como fazer com que os clientes se sigam atuais e operando na medida do possível, e muito olhando como a gente pode ajudar nessa retomada. A gente entende que a tecnologia é um habilitador fundamental para seguir crescendo e suportando os clientes dentro desse encaminhamento. E as nossas projeções, Sônia, a gente é uma empresa global e tem acompanhado como isso tem se desenrolado em outras esferas, né, dos continentes, na China, na Europa, nos Estados Unidos, e obviamente eu sendo responsável pelo Brasil, como que a tecnologia como esse habilitador e talvez um grande direcionador da transformação, não digital, mas da transformação cultural e de inovação nas empresas, como que a gente pode ajudar a acelerar as retomadas. Então a gente tem visto alguns segmentos que estão avançando muito rapidamente, e outros certamente vão ser mais impactados e talvez demore um pouco mais para retomar, mas todos vão de alguma forma ser impactados, né, neste momento de retomada, Sônia. Cristina, você poderia dar alguns exemplos para a gente de pedidos de clientes, de inovações que vocês criaram para esse período de pandemia? A gente tem duas situações bem peculiares. Uma é como o SAP ajudou bem no meio da crise. Então, a gente ofereceu várias soluções gratuitamente para os clientes poderem rapidamente ou se enfrentarem da melhor forma esse momento. Então, a gente ofereceu alguns softwares para poder entender como estava sendo realizado o trabalho remoto, como as empresas estavam se preparando para isso, seus colaboradores estavam se conectando. Não só as empresas, mas a gente tem hoje no Brasil mais de 100 empresas já utilizando essa solução. Uma delas é o Fleury, que olhou não somente os colaboradores, mas todo o seu ambiente da área médica. A gente tem muitos clientes da área de saúde que fizeram uso dessas funcionalidades. E algumas soluções, principalmente na parte de compras, né, compras essenciais, como rapidamente localizar máscaras, os EPIs. Então, a gente fez muita coisa bem no meio da crise, no início da pandemia. E agora, obviamente, a gente está olhando como que as empresas vão olhar para frente. Então, como é que a gente pode ajudar as empresas daqui para frente? Então, acho que tem três segmentos muito fortes que a gente tem trabalhado, Sônia. Uma é todo o processo de digitalização, supply chain, tudo que pode ser conectado, rastreabilidade. Então, as empresas têm olhado isso com muito foco. A segunda coisa é toda a parte de relação à experiência do cliente. Mudou muito a forma que os consumidores têm atuado, né? As pessoas estão comprando online, então muitos dos nossos clientes que não tinham essa opção começaram a olhar essa parte da nova experiência do cliente de uma forma diferente, e aí a tecnologia tem um papel fundamental. E o terceiro é o ambiente da força de trabalho, que a gente chama do Workforce Management, e também a gente tem soluções específicas para ajudar essa nova forma das pessoas trabalharem. O trabalho nunca mais vai ser o mesmo. Então, a gente também tem formas de trabalhar e endereçar isso. Agora, Cristiano, me diz uma coisa, como é que vocês conseguiram rapidamente já oferecer soluções? Vocês estão no mundo inteiro. Vocês ofereceram soluções na China, por exemplo? Vocês têm, enfim, trabalhado com as empresas chinesas? E qual foi a diferença entre, sei lá, Brasil e China? Bom, a gente tem atuação em mais de 190 países, né? A SAP tem a sua origem na Alemanha,
E a gente aprende muito com todas as ações que são feitas ao redor do mundo. Então, a gente tem, inclusive, eu faço diariamente minhas reuniões do comitê de crise, a gente tem um comitê de pandemia global, e daí a gente faz muita troca de informação na época da saída, agora na época da retomada, e as soluções elas são oferecidas, claro, respeitando localizações. A gente tem a vantagem de ter um laboratório aqui no Brasil, lá em São Leopoldo, são mais de 1.000 desenvolvedores trabalhando agora remotamente na época da pandemia, mas a gente consegue oferecer a mesma solução que é oferecida na China, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, os clientes são atendidos da mesma forma, respeitando, óbvio, peculiaridades do país, localizações e características, óbvio, de idioma ou alguma legislação, mas o que a gente oferece na China é a mesma solução que a gente oferece aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas eu tenho uma curiosidade. Tem algum aspecto, assim, vamos dizer, o Brasil precisa de mais, sei lá, seguir um caminho. A China já está abastecida nesse caminho, então podemos partir para um outro. Só para o nosso telespectador entender como é que vocês funcionam e qual é a exigência, a utilidade e a precisão do sistema. Sim, cada país tem um estágio muito diferente, né? A China é diferente do que é o Brasil. Eu posso dar alguns exemplos, por exemplo, da Alemanha, que é a nossa matriz, e a gente tem projetos lá belíssimos da indústria 4.0, por exemplo. A gente tem digitalização das empresas, dos grandes clientes, né, das grandes montadoras. Então, temos soluções muito robustas, conectando toda a parte de supply chain, coisa que o Brasil está começando, as empresas do Brasil estão começando. E talvez nesse momento olhar a diversidade de fornecedores, né? Uma coisa que eu acho que abalou muito essa crise foi você depender de poucos fornecedores. Por exemplo, você depende de uma entrega que está na China e hoje você não pode importar por questões de pandemia. Exatamente. Então, olhar toda a parte de supply chain, essa diversidade, foi uma chacoalhada. E aí a tecnologia ajuda muito, Sônia, de você olhar essa resiliência e essa diversidade de supplies ao redor do mundo. E aí, obviamente, a gente tem soluções que podem ajudar vários clientes nossos. Como as empresas podem buscar produtos no mundo? Vocês vão desenvolver um sistema pela qual elas conseguem rapidamente encontrar máscaras ou tubos, ou, enfim, coisa assim. Como é que é isso? A gente tem uma solução que é como se fosse uma network de fornecedores. Na verdade, a maior network de fornecedores do mundo. É uma plataforma da SAP que chama Ariba. Ela conecta fornecedores de qualquer lugar e gera negócios nessa plataforma de trilhões de dólares aí mensalmente. Então, já é uma plataforma robusta, não só porque conecta fornecedores de qualquer lugar com os nossos clientes, e também garante muito de governança, de simplificação de processos. Por exemplo, tem empresas que fazem leilões, você posta um leilão, todas as empresas que estão aderentes àqueles requisições, elas podem participar. Então, abre um leque de opções, não só do ponto de vista de buscar soluções mais economicamente viáveis, e às vezes pelo prazo, mas traz muita transparência. E eu acho que no mundo de compras e fornecedores, quando você tem transparência, é um quesito fundamental. Então, eu acho que essa é uma das plataformas que a gente ofereceu módulos mais críticos gratuitamente nesses últimos 90 dias, mas ela é uma plataforma robusta e, na verdade, muito consolidada. A gente tem clientes referência aqui no Brasil que já fazem uso dessa ferramenta há muito tempo. Normalmente, multinacionais não fornecem muitos números, né? A não ser os globais. Né? Que você pode nos contar sobre o faturamento global? Isso caiu, aumentou, se estabilizou? Vocês... porque o cliente, eu acho que na mesma hora que ele precisa do sistema, ele vai, numa crise dessa, contar os tostões para ver o que ele pode comprar ou não. Qual foi o impacto do coronavírus? A gente não tem ainda todo o impacto, né, do segundo trimestre, porque a gente está, inclusive, agora finalizando, então não só localmente, mas mundialmente a gente não tem como abrir nenhum número. A gente tem os números publicados no primeiro trimestre, e o primeiro trimestre ele já foi impactado razoavelmente, não no Brasil. O Brasil pegou as últimas semanas, basicamente, que a gente saiu em isolamento na metade de março,
mas alguns outros países, como a China, como a Europa, Estados Unidos, já foram, já tinham sido impactados, né, no primeiro trimestre. Então, o que a gente viu? Grandes projetos que impactam principalmente investimentos pesados em CAPEX, né, grandes projetos, eles foram postergados. Entretanto, todas as nossas soluções em nuvem que endereçam essas missões críticas, como a experiência do cliente, toda a parte de suprimentos, digitalização, elas tiveram resultados bem bacanas. Então, os resultados mostraram crescimento, inclusive, nas nossos resultados no que tange a soluções em nuvem. A SAP está transformando a empresa, de uma empresa de um único produto para um celeiro de soluções em nuvem. Então, a parte de nuvem foi super bem. E a parte de grandes projetos, ela teve um decréscimo comparado ano contra ano, mas ainda sustentável. Então, eu acho que o que a gente está vendo materializar é que a estratégia que era migrar para a nuvem, ela está acontecendo, talvez acelerou até mais em razão da pandemia, Sônia. E agora, nesse momento, a gente sabe que a gente vai ter impactos, como qualquer outro segmento, mas ao mesmo tempo a gente entende que tem projetos de tecnologia que é ao revés, eles vão ser grandes motores tanto para a gente como para as nossas empresas e nossos clientes saírem mais fortalecidos daqui para frente. Cristina, eu vou te interromper 1 minuto no nosso intervalo, e a gente volta já já. Cristina, eu queria conversar um pouquinho sobre você. Como foi sua carreira? Como você chegou a dirigir uma empresa desse tamanho? Tecnologia. Hoje em dia a gente está discutindo, o mundo está discutindo tanto o direito das mulheres, se elas são brecadas nas suas carreiras ou não, por causa do sexo feminino, masculino. Conta um pouquinho de você. Mas eu trabalhei há bastante tempo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, trabalhei na Philips, 15 anos na área de Consumer Electronics, depois entrei em tecnologia na Compaq, que foi comprada pela HP. Trabalhei 1 ano na SAP, saí, fiquei 3 anos na Microsoft e estou há quase 7 anos já liderando, com muito orgulho, a SAP nessa transformação de empresa, de companhia, de portfólio, de abordagem. Então, tenho uma grande honra de liderar uma empresa que está aqui no Brasil há mais de 25 anos, com mais de 2.000 funcionários, um laboratório belíssimo lá em São Leopoldo, com capital intelectual, né, que não perde para nenhum outro laboratório ao redor do mundo. Eu sempre trabalhei, né, talvez em casa é um grande exemplo, né, por ter 2 irmãos, minha família, meu pai, minha mãe sempre me incentivaram muito a fazer as coisas que eu tinha vontade. Eu acho que a gente, como pais, temos uma responsabilidade grande também na criação dos nossos filhos, de criar essa coisa aberta, né, de que sim, você pode fazer. Então, eu sempre achei que o mundo corporativo era como era a minha casa, todo mundo tinha os mesmos direitos, obrigações, a gente dividia as tarefas da mesma forma. Então, eu comecei minha carreira na Philips, trabalhando, sempre trabalhei muito, fiz ciências contábeis, fiz GV, depois fiz um MBA pela GV e fui para Austin, quando eu percebi o impacto da tecnologia, não no mundo dos negócios somente, mas em toda a sociedade. Então, me apaixonei e nunca mais saí, né, do segmento de tecnologia. E eu acho que é bacana ver hoje, ter essa discussão, né, 35 anos depois, que tem muito mais mulheres, tanto em tecnologia como nas outras indústrias. Ainda tem um longo caminho, mas, claro, está muito diferente quando eu comecei a minha carreira lá no início, de entrar em reuniões. Ainda entro em reuniões e tem a maioria homens sentados, mas já cada vez mais as mulheres estão ganhando seu espaço e estão indo atrás. Eu acho que tem mais abertura para a gente conversar, ainda tem muita coisa para ser feita, mas tem mais abertura, as empresas estão olhando isso como grande diferencial. E eu gosto de falar de diversidade, Sônia, até muito além do gênero. Eu acho que é muito além do que são homens e mulheres, orientações sexuais, mais idade. A gente fala muito da parte das novas gerações, inclusão racial, que é outro desafio grande para o Brasil, que a gente abraçou também dentro da SAP. A gente tem programa de autistas, então acho que a pluralidade, essa diversidade, ela é fundamental para a tecnologia e para o mundo dos negócios, né? Ter visões diferentes são muito importantes. Então, a cada oportunidade que eu tenho, eu tento mostrar que é possível
e quais são esses benefícios, né, no dia a dia de negócios e também para as nossas vidas. A gente aprende tanto quando tem visões diferentes e isso não é diferente comigo também. Você não sentiu, então, que você teve que se esforçar mais do que outros colegas para poder seguir na sua carreira? Você achou que foi um caminho tranquilo nesse sentido, por você ser mulher? Eu sempre trabalhei em grandes companhias, então tive a vantagem de ter sempre, talvez, o ponto, né, de respeito e diversidade como um fator que fazia parte, né, do DNA dessas empresas. Então, acho que essa é talvez a grande vantagem minha. Mas, ao mesmo tempo, não sei se eu trabalhei mais ou menos, mas eu trabalhei arduamente para chegar onde eu cheguei. Eu acho que todo mundo precisa ter bastante coragem para tomar desafios. Em vários desafios que eu tomei, eu sabia que eu não estava 100% preparada. E normalmente isso é a grande discussão das mulheres, né? A gente não está Mas 100%, alguma 200% vez você se preparada. sentiu 100% preparada na sua vida? Eu nunca me Nunca, sinto. nem Eu acho que hoje. eu sempre Exato. estava Quem que pode estar preparado para o 100% coronavírus. preparada? Preparada? Exato. Estava. Essa é a mensagem que eu dou muito para as novas gerações. A gente nunca vai estar 100% preparado. Quando eu assumi a SAP, eu participei do processo, eu falei, mas se eu passar, se eu for escolhida, vai ser assim, um desafio enorme. Será que eu estou preparada? E aí eu cheguei à conclusão que eu não estava preparada, mas que eu ia pegar aquele desafio, eu ia trabalhar arduamente, ia fazer, primeiro montar um time da melhor qualidade, seguir aprendendo. Eu acho que a gente nunca está preparado. Acho que talvez essa é a beleza do que eu mais aprendi Nunca. na vida. Como é que você vê o mundo, vamos dizer, em 2021? Vamos dizer, esse coronavírus passou, o 19, o Covid-19, não sei se vai vir o Covid-20, Covid-3, o que vai vir. Mas, enfim, estabilizado o coronavírus, o Covid, que, enfim, pelas conversas que eu tenho com os médicos, tal, ele não tem possibilidade de mutação. Se tiver, vai ser um outro vírus, não esse. Como é que você vê o mundo se ajeitando, esse cataclisma? Eu acho que essa pandemia nos ensinou, Sônia, pelo menos na minha visão, talvez são alguns aprendizados que eles vão valer para qualquer momento e acho que cada vez mais para 2020 e para 2021. Um é o poder da adaptação, né? A adaptabilidade que o ser humano tem é assim incrível. A gente, de vez em quando eu Impressionante. estou aqui trabalhando de casa, eu falo assim, quem imaginaria, né, que eu ia estar aqui, eu moro aqui em Moema, primeiro, não passa avião. Então, você se adaptar, você, né, tem que ao mesmo tempo cuidar da casa, do homeschooling e seguir garantindo a continuidade de negócios. E a gente está fazendo isso numa adaptação de um dia para outro. Dentro, obviamente, de uma empresa de tecnologia, foi muito fácil a gente sair para home office. Todo mundo tinha suas preparações, a gente tem a segurança das redes, de dados, então isso foi tranquilo. Mas certamente demandou muito do impacto psicológico e mental para a gente estar, né, ao longo desse tempo, por tanto tempo. Tem empresas que nunca tinham imaginado, né, sair para home office. Eu lembro que na primeira 1, 2 semanas eu conversei com um cliente e ele falou assim, falei, como é que vocês estão? Fui me atualizar para ver se ele precisava de algum apoio. E ele falou, Cris, a gente estava estudando home office, a gente tinha feito já um planejamento que daqui uns 2, 3 anos a gente ia começar com algumas células. Ele falou, aí o que aconteceu? Eu joguei fora o plano, porque em uma semana estava todo mundo de home office. Então, talvez o poder da adaptação que o ser humano tem é incrível. Então, acho que esse é um grande aprendizado. O segundo é a resiliência. Acho que o que a pandemia nos mostrou que as empresas são resilientes e estão buscando alternativas, formas, as empresas grandes, as médias, as pequenas, de encontrar alternativas e uma resiliência sem fim para fazer a coisa continuar. Então, essa resiliência acho que vai continuar e vão ser fatores fundamentais para 2021 e para qualquer momento que uma diversidade desse tamanho possa ser confrontada aí no nosso dia a dia. Vocês têm apoio psicológico para as pessoas? E o que você acha que vai sair desse novo momento? Tem muita gente que conversa comigo e fala, olha, Sônia, acho que não vai mudar é nada. Eu tenho esperança. Queria saber se tem também. Eu sou uma pessoa realista, otimista, então eu tenho muita esperança que a gente vai aprender muito e vai incorporar, talvez nem tudo, mas muito das coisas
a gente vai incorporar. Eu acho que eu já mudei um montão também, eu tenho esperança que a gente vai fazer mudanças profundas no dia a dia. Mas sobre o apoio psicológico, uma coisa que foi muito bacana, há um pouco mais de um ano, a gente fala muito de diversidade na SAP, né? Faz parte do nosso DNA, a gente tem programas, como eu comentei, de autistas, que é uma das coisas que eu mais adoro, e a gente tem assim, um impacto enorme, tanto para os funcionários, mas também para a gente aprende muito. E a gente achou que precisaria dar um passo a mais. E aí, mais ou menos um ano atrás, a SAP globalmente começou a discutir o tema de saúde mental no ambiente de trabalho. E o Brasil foi escolhido para fazer parte desse piloto, a gente adorou. Então, a gente tem hoje uma pessoa, a nossa diretora de comunicação faz parte desse piloto. E a gente tem discutido isso ao longo de um pouco mais de um ano na SAP. Inclusive, até desenvolvemos algumas soluções aí em parceria com a Agência África, com a AWS, para olhar um projeto que chama Algoritmo da Vida, que olha os algoritmos de Twitters para fazer para quem tem propensão à depressão ou suicídio e poder tomar ação. Então a gente tem falado desse tema porque ainda o mundo corporativo é muito preconceituoso para falar de saúde mental. Você fala que você vai no dentista, vai no médico, até no dermatologista, todo mundo acha que é ok. Mas se você falar que você vai na terapia, o pessoal já fica meio desconfiado. Não é no mundo corporativo uma coisa muito bem aceita. Então, a gente achou que a gente precisava tirar esse estigma e a gente começou a trazer o tema, discutir com os nossos, primeiro com os nossos líderes, com os nossos colaboradores. A gente fechou ano passado uma parceria com uma startup que chama Vitude, para poder fazer terapia online, que agora está sendo assim, né, o topo da nossa utilização. A gente começou a fazer esses pilotos no ano passado, então, Sônia, quando a gente saiu, né, nesse momento, exatamente, a gente estava, não que a gente resolve todos os problemas, mas a gente estava com uma base muito bem estruturada. E aí, em cima disso, a gente alavancou outras coisas. Trouxemos psicoterapeutas para conversar com nossos times. Ontem, inclusive, o time nosso da Vitude, com o nosso time, falou sobre como é que é essa relação familiar em época de isolamento social. Então, a gente foi trazendo os temas, e até o comentário do psicoterapeuta que teve lá, falou assim, nunca vi um time tão engajado. Porque a gente fala muito sobre isso, a gente traz o apoio, porque a gente precisa tirar esse estigma do mundo corporativo. Então, acho que isso tem sido um grande aprendizado e, neste momento, nos coloca em situação de que os nossos funcionários têm muita abertura para falar, trazer seus problemas. No mundo, né, de isolamento social, tem gente que tem criança pequena, precisa a gente precisa ser mais flexível com o horário, porque precisa dar atenção para o homeschooling. Outros estão morando sozinhos, então tem outras necessidades. Eu acho que esse é um pouco da preparação dos líderes e dos funcionários para a gente poder, também num momento tão complexo, ter todas as ferramentas para dar essa segurança e até essa estabilidade emocional, que não pode ser descartada, Sônia. A gente fala de tantas dificuldades, mas a parte emocional é um direcionador de muitas doenças, e se a gente pode ajudar os nossos funcionários a estar melhor preparados, é o que a gente tem feito isso já há um pouco mais de um ano. Cristina, eu vou te interromper um minuto no nosso intervalo, e a gente volta já já. A inteligência pura, ela perdurou, foi predominante por muitos anos. Você acha que a inteligência emocional no mundo corporativo está ganhando mais espaço? Eu acho que é um grande diferencial e um tema que eu adoro desde muitos anos, né? Li todos os livros do Goleman, porque a inteligência e as capacidades técnicas a gente são talvez mais facilmente aplicáveis e a gente consegue aprender mais fácil. Você aprender a desenvolver um software, uma linguagem, são temas técnicos, alguns têm mais habilidade do que outros, mas eles são coisas que você aprende. Agora, você dominar a sua emoção e, ao mesmo tempo, fazer o melhor uso dela no ambiente corporativo, acho que isso é uma das coisas fundamentais. Então, eu sempre li muito e valorizo muito essa preparação. Como é que você se prepara, a forma que você olha a vida é muito bacana. Estou estudando um pouquinho do estoicismo e fala, talvez seja uma evolução dessa preparação, das coisas que você pode mudar, das coisas que você, não é se omitir, mas que você tem que deixar passar e relevar, em vez de você ficar brigando uma situação tão adversa. Então, alguns desses aprendizados eu estou trazendo, a gente discute muito isso
né, dentro da empresa, como é que a gente prepara as pessoas, e às vezes o tema da emoção, ele não pode ser esquecido. E eu acho que é muito bacana, Sônia, que o tema também está sendo mais aberto e é um estigma a menos dentro das companhias. Há muito tempo atrás, você falar de inteligência emocional, falar de emoções, de experiência, eram quase, né, coisas abomináveis. E se viesse de uma mulher, então, ainda pior, né? Eram coisas que a gente não poderia falar, né? E aí vem um livro, né? Como Coisa o de Cisódia menina. escreveu, como ali. Exatamente, você se emocionou. E era ruim também, não só para as mulheres, mas para os homens também. Para os homens, se apresentasse uma emoção, também era muito negativo. Então, era ruim para todo lado. Aí você pega um livro, né, que eu gosto muito, com a que chama Liderança Shakti, que é do Cisódia, que fala do capitalismo consciente. São temas que eu gosto muito, até É isso a faço palavra parte aí que do eu ia conselho usar, capitalismo consciente. É essa consciente. palavra Exato. que tem Então, que permear o futuro. exatamente. Não é só focar no lucro, é focar também nos valores, o impacto em todos os stakeholders da comunidade. Então, eles estão associados. E nesse tema da liderança chata, que ele fala exatamente isso. As competências não são homens e mulheres, são competências que são mais fortemente nos homens, mais fortemente nas mulheres. Então, e tem hora que você tem que usar uma delas. Às vezes você precisa ser muito diretivo e assertivo, que é uma competência mais masculina. E às vezes você precisa ter as competências femininas, homens e mulheres, a empatia, o cuidar. Então, o melhor líder, a melhor empresa é que consegue balancear na hora certa as duas competências, as femininas e as masculinas. Então, acho que esse é o caminho, que é a evolução da inteligência emocional para uma liderança mais balanceada. Eu vou contar um caso aqui, talvez eu nem deveria, mas eu tenho um amigo que trabalha em banco, onde as metas estão cada vez mais agressivas, né? E Uhum. mais cruéis, na minha opinião, né? Ele teve Covid, ele foi para o hospital, o pessoal ligando para ele, cobrando a meta. Uhum. Então, olha, é uma chance de você ir embora. Se você não for, é difícil o emprego, difícil tudo, mas tua saúde vai Tá em para o primeiro brejo. lugar. Diferente de uma empresa que acolhe, liga, pergunta, escuta, você está melhor, está precisando de alguma coisa? O cara vai trabalhar com outro ânimo. Você acha que isso é uma coisa feminina? Ou você vê muitos colegas seus, homens, executivos, praticando esse mesmo tipo de acolhimento? Eu vejo homens e mulheres humanos e vejo homens Humanos. fazendo coisas incríveis. Você perguntou antes do que eu acho que é o grande aprendizado, se eu sou otimista, né? Eu acho que a gente vai ser mais humano. Eu espero, na verdade, e torço muito. Eu já vejo muitos homens com uma liderança totalmente diferente, muito mais humanizada. Eu acho que, de novo, as empresas têm DNAs, que Mas já as eram ou é empresas e as por causa pessoas. da crise? A maioria já eram, e na crise eu acho que elas, e se não eram ou estavam na dúvida, elas viraram, né? E eu vejo líderes incríveis, eu faço parte, né, do Capitalismo Consciente, como tenho a honra de estar lá como conselheira emérita, e tem pessoas incríveis que fazem isso, que pensam nas pessoas. Claro que a gente olha a continuidade dos negócios, que também faz parte do nosso trabalho. Estou também no outro projeto lindíssimo da Fundação do Cabral, que é o CEO Legacy, onde a gente fala exatamente isso, sobre legado. O que a gente vai deixar quando a gente olhar para trás? Sim, a gente fez um baita resultado, crescemos market share, os números estão incríveis, fantásticos, mas se você não fizer isso, olhar os outros stakeholders, começando em casa, nos seus colaboradores, na sociedade que você está atuando, né? Uma das nossas grandes prioridades desse ano para 2020 da SAP foi o tema de sustentabilidade. Acabamos de ter o maior evento nosso mundial, foi semana passada, que normalmente é fisicamente em Orlando e foi todo digital. E o nosso CEO falou assim: sim, a gente começou falando o ano lá em Davos sobre sustentabilidade, e a gente vai continuar falando, porque a pandemia, sabe o que vai acontecer? Ela vai acabar. A gente vai passar e, graças a Deus, vai encontrar uma cura para isso. Mas os impactos em sustentabilidade, o impacto climático, ele está aqui, ó, batendo na nossa porta. A gente precisa atuar. Então, e a gente nem é Então, uma ele empresa já que tem arrombou a grandes porta, né? impactos. Já arrombou Exatamente, a porta. arrombou. A adaptação nas empresas do sistema, sabe? Ela é complicada, ela é fácil, as pessoas absorvem com rapidez, ela está se simplificando,
Sim, a gente está trazendo uma interface muito mais dinâmica, e por o fato de estar indo para a nuvem, os projetos sempre são complexos porque eles mudam toda a governança e o impacto dentro da companhia. Mas a gente cada vez mais tem simplificado implementações, tem trazido a infraestrutura para a nuvem, que traz muito mais oportunidade e agilidade de implementação, e mais importante do que tudo, Sônia, ela está mais democrática. Hoje, a solução que roda nas grandes companhias, ela também está disponível nas pequenas empresas. Então, a gente conseguir olhar e trazer tecnologia para empresas de qualquer tamanho e, com isso, fazer com que elas sejam cada vez melhores, é o nosso grande foco, propósito e forma de também ajudar a transformar a sociedade. Muito obrigada, Tina, pela sua participação. Obrigada pelo seu tempo e paciência. Adorei sua análise. Espero vê-la outras vezes aqui com a gente. Muito obrigada, Sônia. Obrigada pela oportunidade, pelo carinho e que a gente continue sendo otimista e também muito pragmático e realize, né, esse lado humano de todas as pessoas e empresas, transformando o mundo e principalmente transformando o Brasil. Obrigada.